Olá, pessoas! O Na Contramão de hoje traz o seguinte tema: o que é sair da zona de conforto para você? Bom, antes de a gente começar, eu quero dizer que muita gente fala sobre sair da zona de conforto, e que para mim isso nada mais é um nome gourmet do que se dizia antigamente: você tem que se empenhar, você tem que se esforçar. Agora, é interessante deixar bem claro, né, o que poderia ser sair da zona de conforto e exatamente o que é para mim, né? Que é o seguinte: primeiramente, a partir do momento que você descubra o que é sair da zona de conforto para você, o mais importante de tudo é você executar. Para que você não vire o tipo de pessoa, saindo já o primeiro clichê, que sabe as 10 mais tocadas, mas não sabe tocar nenhuma, né? Ou seja, você diz em toda a conversa que você tem numa roda de amigos, você tem que sair da sua roda de conforto, mas você não sai da sua, né? E às vezes nem sabe o que é isso. Então vamos conversar um pouco sobre isso e chegar à conclusão do que é juntos. Então veja, o que seria, vamos citar aqui vários exemplos de zona de conforto. Outra frase clichê, né, antes da gente começar, é que muita gente fala assim, quando escuta, você deve sair da sua zona de conforto. Aí muita gente fala assim, eu nunca tive isso, né, associando ao fato de que a vida sempre foi sofrida, que a pessoa sempre lutou, certo? Nessa questão, sim. Né? Se você teve uma vida sofrida, se você sempre lutou, nunca teve facilidade para a sua vida, então realmente você estava sempre se superando, você nunca se acomodou naquele lugar onde você estava, né? Mas sair da zona de conforto também significa forçar mais um pouquinho. Vamos pegar um exemplo clássico, né? Veja, é cientificamente provado que você precisa de 8 horas para dormir, né? E aí você fala assim, eu preciso de 12, eu preciso de 16, eu preciso de 24. Então, se você quer, assim, provocar uma mudança na sua vida, né? Quer que alguma coisa aconteça, o que seria sair da sua zona de conforto? Você dormir só às 8, porque você está dormindo as 8 horas que você precisa diária, e aí você está deixando de dormir às 12, 16 ou 24 horas que você fala que você precisa, para dormir só 8 e o restante você aí provocar a mudança que você tanto quer na sua vida. Isso já é sair da zona de conforto, né? Então, sempre aquele esforço a mais que você faz é sair da zona de conforto. Agora, eu acho interessante, e isso se é cientificamente provado, eu não sei, acredito que é que assim, antes de você tentar qualquer coisa na sua vida, as coisas essenciais devem estar equilibradas. Então, por exemplo, se de repente você quer emagrecer, né? Aí você escuta esse tema, sair da sua zona de conforto. Então, eu vou comer menos para eu me sentir desconfortável e é assim que eu vou me superar. Eu não vejo muito por aí, porque veja, se você come menos, talvez você vai estar ingerindo os nutrientes, uma pequena quantidade de nutrientes que você precisa, né? E essa fome vai vir cedo ou mais tarde. Então, não adiantou nada você se sentir desconfortável, né? E depois voltar a comer. Ou então poderia até fazer um clichê assim: sair da zona de conforto não é se sentir desconfortável, né? Então, sair da zona de conforto é você assim forçar um pouco mais, mas com todas as suas características essenciais ou necessidades básicas feitas, né? Então, assim, se você quer emagrecer, force por outro caminho, mas você precisa se alimentar bem ao ponto de depois você não sentir fome. Se você está sentindo fome, se você diminuir a quantidade de comida que você ingere e depois sente fome, você não está saindo da sua zona de conforto, você está se sentindo desconfortável e depois essa fome vai voltar, né? Então, no caso de você dormir às 8 horas, né, de que você só precisa de 8 horas para dormir, e você precisa de mais, procura um médico, né, para você aí fazer uma série de exames, conversar com ele e ele falar realmente o que está acontecendo, porque você está precisando de mais de 8 horas, sendo que cientificamente pesado você só precisa de 8, né? Outra coisa também, se você tem um objetivo na sua vida, seja ele qual for, aí você tem que se dedicar diariamente. Você dormiu às 8 horas, você se alimentou bem, pronto, você está descansado e bem alimentado. Só que nesse momento vago, você só estuda 2 horas e sobra ainda
bastante horas sem fazer nada e você não, eu só estudo duas, o que é sair da zona de conforto? Uma vez que você está com seu sono em dias, se alimentou bem, né? Estudou 2 horas e ainda tem mais horas para fazer, o que é sair da zona de conforto? Estudar 2 horas e 10, 2 horas e 20, 2 horas e 30, né? Agora, é aconselhável sair da zona de conforto da seguinte maneira: eu preciso de 8 horas para dormir, aí eu durmo 4 e me alimento, faço só uma refeição por dia, né? Aí, no meu ponto de vista, você vai se sentir desconfortável e não você vai sair da sua zona de conforto, né? Porque você vai estar deixando de dormir as 8 horas mínimas que são necessárias, né, para você se sentir bem e não vai estar fazendo as refeições que são essenciais para você estar bem alimentado com todos os nutrientes para que você realize as suas tarefas, né? Vamos falar em relação a dinheiro, né? Economizar dinheiro. Você fala assim, eu economizo R$ 500, por exemplo, por mês. Eu vou sair da minha zona de conforto. Vou economizar 600. Eu vou dar uma apertada ali, outra aqui. Só que esse 100 a mais que você tirou, se fizer falta de alguma coisa que você consome, não vai dar certo. Você vai aguentar até um certo tempo, a não ser que esse 100 que você gastava era com mania e não coisas essenciais. Aí tudo bem. Mas se era com coisas que são essenciais, não vai dar certo, porque você vai se sentir desconfortável e não vai ter saído da sua zona de conforto. Agora, se sobrava aí para você guardar 700, por exemplo. Aí 500 você guardava e 200 você gastava com besteira, coisa supérflua que você nem precisava, entendeu? Aí esses 200 de repente dá para você guardar, porque não é comida tipo arroz, feijão que você precisa comer todo dia, não é coisas essenciais que você precisa fazer, aí vai dar certo. Agora você vai o quê? Se você gasta aí 3, sei lá, 5 quilos de arroz por mês, aí você fala assim, não, agora eu vou comprar só dois, não vai dar certo, entendeu? Porque vai faltar arroz para você comer algum dia, vai faltar comida, você vai sentir fome, vai bagunçar tudo. Então, eu volto a repetir, você não vai sair da sua zona de conforto, você vai sair desconfortável. Então, assim, eu acho que quando você decidir sair da sua zona de conforto para tentar algum sonho, algum objetivo, alguma coisa, a base, né, as coisas essenciais têm que estar preenchidas. Então, o sono tem que estar em dias, né? A sua alimentação tem que estar em dias, né? As coisas básicas têm que estar em dias. Inclusive, né, a sua parte também financeira. Não adianta nada você, vou forçar aqui, vou sair da minha zona de conforto, sendo que você está com uma preocupação enorme com questão financeira. Não vai dar certo. Você precisa primeiro arrumar a casa, e aí, depois que você arrumar a casa, aí sim. Não adianta você, por exemplo, querer sair da sua zona de conforto, sendo que você está debilitado, né? O que você pode é fazer o seguinte: sempre que sobrar alguma coisinha, você pensar e dar um jeito, né? Mas se está faltando, como é que você vai sair da zona de conforto? Você mal está conseguindo viver, né? Agora, claro, isso varia de pessoa para pessoa, talvez as coisas estejam assim ruins para você, porque você está precisando de uma orientação, né? Porque como é que pode dizer, a educação financeira não faz parte, não está na veia, né, das pessoas, né? As pessoas não acreditam muito nessa questão de educação financeira, elas simplesmente acham que precisam disso, não precisam ler sobre isso, quando na verdade precisa, né? E aí, às vezes, é um ajuste ali de como você vê as coisas. E aí, se de repente, depois que você ajustar, aí sim, no meu ponto de vista, você pode pensar em sair da sua zona de conforto, né? Eu acho muito interessante você refletir sobre isso, porque às vezes você pensa que você fala assim, eu tenho que sair da minha zona de conforto, e você pensa que você está ali relaxado, está conformado, e na verdade não, você está com um problema. E primeiro, se você não ajustar esse problema, você não pode se dar a oportunidade de, não, eu vou forçar um pouco mais, eu vou me esforçar um pouco mais porque eu preciso mudar de vida. Não, você tem que arrumar a casa primeiro, né? E assim, o que eu observei é que muita gente não sabe o que significa e não sabe quando sair da zona de conforto, o que fazer, sendo que a vida está toda bagunçada, as pessoas também que são especialistas
nisso, né, que deveriam ajudar. Tem alguns que acabam até complicando, que é muito vago você chegar e falar assim, saia da sua zona de conforto. Você não sabe a situação que a pessoa está passando, né? Então, por exemplo, é muito fácil chegar assim para você e falar, olha, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que se esforçar mais, mas às vezes você depende de uma boa alimentação, depende de estar com uma boa condição financeira, né? Igual, por exemplo, você vai se tornar fitness, né? Uma pessoa que se cuida muito, tem uma alimentação balanceada, só que assim, ter esses alimentos prontos ali, na hora certa, no dia certo que você comer, demanda tempo, demanda dinheiro. Se você for partir para alimentação orgânica, é mais cara. Só que assim, geralmente a pessoa só fala o quê, ó? Coma alimentos orgânicos, faça não sei o quê. E isso na prática demanda dinheiro. Se você não tiver dinheiro, a sua vontade pode estar aqui, você pode estar disposto a sair da zona de conforto, mas infelizmente a sua condição não permite ainda, né? Então, por isso que eu falo, acho que antes de você começar a se submeter a sair da zona de conforto, a casa deve estar arrumada, as coisas essenciais devem estar preenchidas, aí sim você pode pensar em sair, vou sair da minha zona de conforto, né? Eu poderia até colocar uma palavra que seria o seguinte: a organização é tudo. Primeiro você se organiza, né? Quando tiver aquilo que vai te dar, quando tiver tudo organizado de modo que te dê condições de você pensar agora, eu vou forçar mais um pouco, aí tudo bem. Mas se você não tiver, eu acho muito complicado você pensar em sair da sua zona de conforto, sendo que você está com a vida desorganizada, né? Então, se você está com a vida assim um pouco bagunçada, debilitada, acho que a primeira coisa eu acho que a sua primeira saída da zona de conforto é você tentar organizar isso primeiro. Porque você pode chamar isso também de sair da zona de conforto, sabe por quê? Porque se sua vida está toda bagunçada, uma maneira de você dar um jeito nisso é você pensar como, né? Você resolve isso. E a partir do momento que você começa a pensar e não pensava antes, já é uma saída da zona de conforto. Aquele momento que você vai estar ali se dedicando para pensar em como você vai resolver sua vida, você não faz isso antes. Esse momento que você hoje dedica para resolver, organizar a casa, né, organizar sua vida, há um tempo atrás, antes de você decidir sair da zona de conforto, você estava o quê? Ou estava vendo um filme, ou estava lendo um livro, ou estava dormindo. Aí você vai deixar de fazer uma dessas três coisas para ficar pensando como eu posso resolver esse problema que eu estou vivendo. Aí é sair da zona de conforto, porque você vai abdicar de alguma coisa que você gostava de fazer, que era ou ver um filme, ou ir dormir, ou ficar à vontade, para ficar pensando de maneira focada, objetiva, como você vai resolver esse problema que você tem hoje, né? Então, assim, a zona de conforto, antes de você começar a colocar em prática, né, no meu ponto de vista, é, você deve estar bem para você se submeter a esse processo de sair da sua zona de conforto, né? Porque assim, é, o que te causa o desconforto é justamente você fazer uma coisa que você tinha escolhido não fazer, porque tudo era cômodo, porque você já encontrou meio que o jeitinho ali para ser bom para você e não cansar muito, entendeu? Agora, partindo da ideia que as bases estavam preenchidas. Você estava com sono em dias, né? Você estava com todos os nutrientes ali, com a sua vida organizada, né? Então, se algum desses itens estiver fora do lugar, então o sair da zona de conforto vai se dedicar um tempo pensando como você vai resolver isso, porque antes você não dedicava esse tempo. Esse tempo você estava no conforto de não pensar, você estava no conforto ou de dormir, ou de assistir um filme, né? Ou ficar sentado pensando em outra coisa. Aí agora você vai deixar de fazer alguma coisa que você está fazendo, ou seja, sair do seu conforto, daquela zona ali que você ficava ou dormindo, assistindo um filme, ou sentado sem fazer nada, para entrar num desconforto, né? E ficar pensando em solucionar algum problema que você tem, certo? Então, as saídas da zona de conforto pode ser várias coisas, entendeu? A gente poderia até chamar assim, fazer algo que eu não fazia antes com o objetivo de resolver um problema, por exemplo,
né? Porque você vai ter que deixar de fazer alguma coisa que você gostava para resolver um problema, porque agir do jeito que você vinha fazendo antes não está dando mais certo. Está te dando indignação, porque veja, você está ali vivendo, está participando da sua vida, o tempo está passando e você fala assim, não tá bom, né? Não tá bom, eu tô querendo mais, o que é que eu posso fazer? Só esse pensar aqui já é sair da zona de conforto, porque antes eu não pensava nisso, né? Antes você fazia a vida normal, tudo na mesma hora, do mesmo jeito, e agora você deixa você quebra essa rotina para pensar, né? E, por exemplo, no primeiro momento vai causando desconforto, até porque você não tinha o hábito de chegar e pensar nisso. Isso já é um desconforto, isso já é um sair da zona de conforto. A gente poderia até falar que sair da zona de conforto também tem intensidades, né? Por exemplo, você quando resolve sair da zona de conforto, você pode sair numa intensidade menor, né? Que, por exemplo, esse pensar que você não fazia antes é sair da zona de conforto, mas numa intensidade menor. Agora, quando você fala assim, não, agora eu já sei o que eu vou fazer, e aí 2 horas do meu dia eu vou me dedicar a estudar, eu vou me dedicar à leitura, eu vou me dedicar a fazer alguma coisa, aí já é um sair da zona de conforto um pouco mais intenso. Se a gente quiser colocar mais intensidade nisso, eu falo assim, eu durmo 8 horas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir às 21 horas, e aí se eu acordar às 5, né? Vai me dar aí 8 horas de sono. Então eu posso dormir às 21 horas e acordar às 5 horas da manhã e sair para correr na chuva. Aí a intensidade é bem difícil, zona de conforto mesmo, né? Porque você sair e acordar de manhã para ir correr 5 horas da manhã na chuva, aí é intensidade no sair da zona de conforto total, com o objetivo de cuidar da saúde, ou emagrecer, ou ter o corpo pro verão, aí é bem intenso. Mas como eu falei, não precisa ser desse jeito, né? E eu acho muito importante falar nisso, porque veja bem, dependendo da pessoa que você é, você pensa assim, não, sair da zona de conforto é botar para arrebentar mesmo. Aí você esquece que antes de você forçar qualquer coisa, você deve procurar um médico, você deve procurar um nutricionista. Então, assim, não leve o nome na essência. Se, por exemplo, sair da zona do conforto, suar a camisa, me matar é forçar mesmo, né? Não faça isso, tá? Sempre é bom você ter uma orientação de um profissional que realmente sabe o que você deve e o que não deve fazer. E nada impede você conversar com ele. Olha, a partir de agora, eu resolvi entrar nesse negócio de pessoa moderna, quero sair da minha zona de conforto e eu quero fazer isso, isso e isso. Aí ele vai te orientar, vai até te incentivar, né? Porque se ele vê que você está preocupado com a sua saúde, ele vai falar assim, muito bem, é por aí mesmo, tal, tudo. Só que você vai estar ali amparado, né, por alguém que realmente conhece, né? Você não vai fazer, quando você decide sair da sua zona de conforto por você, você é um leigo, você não tem conhecimento nenhum, você acha que você tem. Então, sempre é bom você estar ali com um profissional ali do seu lado, falando, olha, tá boa iniciativa sua, vamos lá, vamos juntos nessa. Ou então, se ele não falar vamos juntos nessa, mas pelo menos você visita ele de vez em quando e ele te dá a orientação correta, que é o que você deve fazer. Então, cuidado, né, para você não interpretar a frase sair da sua zona de conforto na essência e achar que você deve ali suar a camisa, forçar, sofrer e de repente o efeito vem contrário e aí ao invés de te ajudar, te prejudica, né? Por isso que é bom a gente conversar sobre isso, porque como eu falei, tá na moda muito isso daí, mas as pessoas falam de uma maneira muito vaga, né? É muito fácil você ficar falando, 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 até porque quando a mensagem chega para você do outro lado da câmera, do outro lado da TV, por exemplo, ou do outro lado do YouTube, pode chegar de uma maneira distorcida, não porque a pessoa falou, mas pela sua capacidade de entender. Às vezes a pessoa até fala de maneira correta, mas a sua capacidade não está alinhada com a dela. E aí você entende uma coisa totalmente diferente e isso pode te levar ao erro, certo? Então, gente, é isso. Eu quis bater um papo com você sobre
O que significa para você sair da zona de conforto. Falei sobre várias linhas do que pode ser, do que pode não ser, que tem várias intensidades, né? Você pode sair da sua zona de conforto de uma maneira pouco intensa ou muito intensa. E em se tratando de fazer um exercício, mudar a sua vida, nessa questão assim, sempre procure um profissional, porque você pode interpretar de maneira errada e aí, ao invés de ajudar, vai te prejudicar. Então, na contramão de hoje é isso. Amanhã a gente volta com mais um tema.